nós temos 4 teorias principais sobre a punibilidade da tentativa. Essas teorias. A primeira teoria é a subjetiva voluntarística ou monista, que leva em consideração a intenção ilícita, o desvalor da ação. Essa teoria subjetiva acredita que o sujeito, por ter iniciado os atos executórios, ele demonstrou o dolo dele. No que ele demonstrou o dolo dele, ele deve ser punido, da mesma forma como se ele realmente tivesse consumado o delito, certo? Esse a grave falha da teoria subjetiva, porque ela fundamenta a punibilidade com base na intenção do agente. Então, não há essa diferenciação entre crime tentado e crime consumado. A reprovabilidade que deve incidir sobre o agente é a mesma, certo? A segunda teoria é a teoria sintomática, que é muito parecida com a teoria subjetiva, só que ela também leva em consideração o desvalor da ação, que é a censurabilidade daquela ação. Mas ela não parte do pressuposto de que a punição se dá em razão da intenção ilícita, mas sim da periculosidade do agente. O sujeito, até na preparação, quando ele pratica atos executórios, ele está demonstrando a periculosidade dele. Então, a partir daí, ele já pode ser punido. Dependendo da periculosidade dele, o juiz poderá ou não efetuar a redução em razão da tentativa. O juiz não está obrigado a reduzir a pena. Se pelas circunstâncias do caso o sujeito demonstrar que é muito perigoso, o juiz pode aplicar a pena do crime consumado, a partir dos atos preparatórios, inclusive. A terceira teoria, a teoria objetiva, dualística ou realista, que leva em consideração não mais a intenção do agente, o dolo do agente, não leva em consideração a periculosidade do agente, leva em consideração o risco que o bem jurídico sofreu. Ou seja, sem que o bem jurídico tenha sofrido qualquer risco, eu não posso punir aquela conduta. Essa é a teoria adotada pelo nosso Código Penal, pelo nosso direito penal, certo? Quando é que o bem sofre risco? É com os atos preparatórios? Não. A gente viu na aula passada que o bem jurídico só vai efetivamente sofrer risco de lesão quando o sujeito ingressar nos atos executórios, certo? Então, a teoria objetiva faz essa diferenciação. Se o bem jurídico sofreu risco, porque há não só um desvalor da ação, como também o desvalor do resultado. Então, separa exatamente a tentativa da conduta impunível e do crime consumado. O juiz é obrigado a efetuar a redução. E, por fim, a teoria subjetivo-objetiva ou da impressão, que parte da teoria subjetiva. Ela leva em consideração a intenção delituosa do agente, só que ela vai além, porque ela diz que não é suficiente a vontade criminosa, devendo ser considerado também o abalo social causado pelaquela conduta. Se aquela conduta foi capaz de atingir a paz e a segurança jurídica, causando certa comoção em quem tomou conhecimento dela, então já é suficiente para que haja a punição do agente. A depender do grau dessa comoção, desse abalo à paz e segurança jurídica, o juiz poderá ou não efetuar a redução da pena em razão da tentativa.